Boa tarde, pessoal. Meu nome é Arthur Eu sou o Fernando. e hoje estamos aqui para mais um episódio do Fala Tempestade. Antes de tudo, gostaria de fazer um agradecimentos especiais aos nossos patrocinadores, que são eles: a Fanta, John Deere, a Rockwell, a Aga Diesel e a Casa Mercedes. Sem eles, nada disso seria possível. Bem, hoje estamos aqui com um convidado muito especial, ele que é uma grande referência para nós aqui do Goiás, quando se fala de robótica. Fernando, você poderia fazer um pouco da sua apresentação, falar como é que foi o seu início da jornada, o que que te motivou a chegar até aqui? Valeu, obrigado aí. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez no SESC Canaã, né? Foi onde eu comecei na robótica aqui. Eu sou Fernando da Silva Barbosa, sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Goiás. Atuo aqui na FIEG SESI há 11 anos, né, como professor de robótica, né, como técnico de equipe de robótica. E hoje estou como técnico das equipes Justice FTC Team e Krypton FRC, né, do SESI Planalto. Muito interessante, que é algo que você começou, uma paixão que você viu ali. Quando você viu que era a sua vida, a robótica? E você viu que você não conseguiria largar mais. Bom, eu comecei a robótica em 2013, né, aqui no Canaã. Foi quando eu comecei a trabalhar aqui ainda como professor da EJA. Eu fui chamado pelos professores a atuar como né, uma espécie de mentor, né, inclusive nessa sala aqui, né, inclusive comecei a ajudar o pessoal. E aí, naquele ano ainda, eu era um pouco sem entender o que a gente fazia na robótica, né? No primeiro ano de técnico, a gente faz muita coisa errada, né? Então, a gente não tem muita noção daquilo como tem que ser, né? E aí surgiu a vaga depois para poder ser professor de robótica do SESI Planalto. É um processo que demorou quase 8 meses para poder ser contratado. Uhum. E aí, quando surgiu a equipe de robótica lá no Planalto, eu comecei a ser técnico. A gente treinava ao redor de 3 vezes por semana, era muito pouco perto do que a gente precisava treinar. E aí a gente foi pro regional. A partir do momento que a gente fundou a equipe, decidiu o nome, né? Que foi o nome da primeira equipe de robótica que eu fui, primeiro técnico, foi a Lego da Justiça. Eu senti muito apaixonado, muito porque mudou muito o meu jeito de ver as coisas, mudou muito o jeito de ver também como a gente pode ensinar, né? Como professor, a gente pode ensinar de outras formas. E a gente também muda também porque a gente vira ver a competição, né? A gente sabe que todo mundo está ali querendo fazer um bom trabalho, mas a gente também quer fazer o nosso melhor. Então, eu me senti apaixonado a partir daquele momento. Foi a primeira vez que eu competi, né? Foi na FLL ainda, eu me senti apaixonado por robótica. E a partir dali foi só ladeira acima, né? Apaixonando por robótica cada vez mais, né? No melhor sentido da palavra. Podemos dizer então que a robótica foi uma paixão à primeira vista para você. Foi a paixão à primeira vista, né? Sem dúvida, porque a partir dali a gente foi competindo com as equipes de robótica do FLL. Eu lembro que meu primeiro ano, a gente tinha que, de 2 meses, a gente foi pro Nacional. E aí eu lembro que eram 8 vagas no primeiro ano do FLL aqui em Goiás. E aí depois foi FLL, no ano seguinte eu não classifiquei. Foi um ano de um divisor de águas para a equipe, porque a gente descobriu que, olha, a gente tem que melhorar muito, né? E aí até uma pessoa que foi especial para poder melhorar nessa paixão foi o Flamarion, que é um dos professores daqui também, me ensinou muita coisa, a gente aprendeu muita coisa junto, muito mais ele me ensinando do que o contrário. E aí foi aprimorando, a gente passou para etapas internacionais, participou de algumas coisas, até que depois de muito tempo veio FTC, depois veio FRC, e a partir daí a gente foi apaixonando cada vez mais. E assim, desde o seu início na robótica, você tem conquistado grandes prêmios e feito realmente seu nome na história, né? O pessoal que tá de casa assistindo aí, qual que seria o grande, digamos, os grandes segredos, assim, para tornar uma equipe tão campeã e conquistar vários prêmios? Assim, eu não vejo que exista um segredo, né? Mas assim, existe uma série de práticas. Vocês estão trabalhando aqui todo dia, vocês sabem que é muita coisa, né? Muita coisa mesmo para a gente poder ir bem e tentar conquistar o nosso objetivo. Mas eu acho que o principal é treino, né? Você treinar. Se você se prepara para aquilo que, especialmente treino, se preparando para aquilo que pode dar errado. Como eu estava falando para vocês, no meu segundo ano de FLL, a gente não conseguiu classificação para o Nacional. E aí eu lembro que, falei assim, nossa, faltou sorte, o que aconteceu? Naquele ano, eu lembro muito bem que os meninos eram totalmente despreparados, né? A gente deixou para imprimir portfólio um dia antes, assim, 6 da tarde de uma quinta-feira, o torneio era sexta e sábado. E aí, no mesmo dia, a gente deu um azar muito grande de acabar a energia, de ter uma chuva muito forte na cidade, e a gente
não conseguia imprimir as coisas, os meninos não conseguiam fechar a saída, não tinham colocado todas as missões em ordem, não tinha feito round. Olha que loucura isso, não tinha feito round um dia antes do torneio. E aí, essa falta de preparo, essa falta de treino, fez com que a gente entendesse, olha, isso é o mínimo que a gente tem que fazer, se preparar cada vez mais. No ano seguinte, a gente foi tão com essa mentalidade, a gente tem que se preparar mais, que a gente foi para o nacional, foi para o regional, pegou uma vaga, as duas equipes pegaram, uma delas pegou uma vaga, e aí a gente foi para o nacional. Eu lembro que nesse ano todas as equipes de Goiás, praticamente, pelo menos um representante, tinha pegado uma vaga, né? E aí eu lembro que em primeiro lugar acho que foi a GameTech, que pegou uma vaga para a NASA, a Canaan, né, a equipe acho que então chamava lá, CS Canaan Robots, pegou uma vaga, a Leg da Justiça Planalto pegou uma vaga para a Califórnia e a equipe de Catalão também pegou uma vaga. E aí eu lembro que assim foi uma oportunidade muito boa para a gente poder avançar, mas o segredo mesmo, acredito que foi preparo. Preparo. No ano seguinte a gente se preparou ainda mais, foi para o Mundial, ficou em segundo lugar. Então, se você vê aquela deficiência, aquilo que é uma coisa que pode ser melhorada na equipe, você vai lá e melhora. Ao Então, longo da sua jornada equipe da robótica, é comum vai cada que vez mais todo mundo que vai, crescendo vai e entrar na aprendendo robótica uma vez nos vai erros ter uma dificuldade muito grande, que vai ter que superar. Para você, em toda a sua jornada da robótica, qual foi a sua maior dificuldade que você teve que enfrentar? A dificuldade? Olha, eu acredito que a dificuldade, cara, acho que sim. Estava até cursando aqui no técnico de vocês, né, no início da entrevista, a gente teve uma dificuldade muito grande quando a gente teve que se adaptar de categoria. Acredito que o salto de FLL para FTC, ele é um salto muito grande. É um dos maiores saltos de distância, porque são competições que eu acredito que, embora sejam competições da First, são muito simples, né? Então tem uma diferença muito grande, tanto na construção do robô, tanto na mentalidade dos alunos, quanto no próprio processo de avaliação, que se você não está preparado para isso, você apanha muito. E até mesmo essa questão do quanto eu preciso me preparar. Na FLL você faz o robô, você faz o projeto de pesquisa, faz aquele processo e apresenta para o juiz. Tudo aquilo vai demorar mais ou menos meia hora, né, da sua vida, essa apresentação e os 4 rounds. Na FTC não. Na FTC é muito mais tempo de preparação, são 10 minutos de avaliação, né, de sala, dependendo do ano, e os rounds. Porque se você errar alguma coisa antes de ir para o round, esqueceu de carregar a bateria, esqueceu de fazer alguma coisa, o impacto é muito maior que na FLL. Você perde a partida, é muito mais complicado, né, esse processo. Então, acredito que uma das grandes dificuldades é assim, esse saldo, né? Essa diferença da FLL para FTC e ainda mais, né? A diferença da FLL para FRC, que é um salto maior ainda. Eu não diria que da FRC para FTC é um salto tão grande, né? Mas da FLL para FTC é um salto grande. Grande. Essa parte da avaliação que você falou é muito interessante, porque o processo, que é o que eles buscam mais nas competições da Força, eles não querem saber, tá, é interessante o resultado final ali, só que eles querem saber muito o processo, como é que vocês chegaram até ali. Mas em questão de processo, nas etapas agora, aproveitando para divulgar que a gente vai ter etapa regional de FTC aqui em Goiás, você acredita que a preparação para uma competição regional, nacional, muda uma competição internacional? Vai mudar a preparação? Vocês vão sempre com o foco, por exemplo, vão ser preparados da mesma maneira que preparam para o internacional, vai para o regional? É complicada essa pergunta, porque assim, hoje a gente tem uma diferença muito grande do nível e do tempo. Né? E até o próprio preparo, ele depende também do erro. Né? Então, você falou, é um processo. Uhum. Eu fiz uma garra, deu errado. Por que ela deu errado? Deu errado por conta disso. Fiz uma garra para o meu regional. Ela funcionou bem, meu robô foi bom, ele estava estável. Mas ele pode ser melhorado? Pode. Então eu vou melhorar ainda mais. Tendo um pouco mais de tempo, eu consigo melhorar. Eu tendo mais um mês, eu consigo melhorar ainda mais para um internacional e por aí vai. Então, acho que depende muito do tempo que você tem. Do tempo que a equipe tem, que cada um tem. É claro que, sabendo que tem uma vaga, não tem ninguém garantido. Não tem nenhuma equipe que fala assim, olha, a equipe já tem vaga. Todo mundo tem que ir para poder classificar. Todo mundo tem que considerar que eu não tenho a vaga garantida e eu vou para lá para poder garantir a minha vaga. Então, acho que todo mundo tem que pensar dessa forma. Olha, eu tenho que fazer o meu melhor possível no tempo que eu tenho. Né? E aí, a partir da próxima etapa, eu ganho um pouco mais de respiro
eu tenho que fazer o meu melhor possível, né? Eu diria que se você tiver a oportunidade de sentar a bota mesmo, né? De fazer o seu melhor possível, faça, né? Tanto para etapa regional quanto para etapa nacional. Porque você não adianta nada se você esperar ter um robô muito bom, que você, em potencial para o Mundial, sendo que ele nem classificou para o Nacional. Então, acho que o ideal seria pensar também antes, né? Em classificar para o Nacional. Aproveitando para falar um pouco dessa questão de preparação, tem muitos termos aí que o pessoal fala que existem certas competições que é muito mais difícil que a outra. Você acredita que tem torneios, comparado a FLL, FTC, FRC, que é muito mais difícil que as outras? Fala por temporada? Falo por nível de dificuldade, de uma categoria para Ah, outra. sim. Eu acredito que a FRC é um nível de competição que é fora do comum, né? Seria muito difícil. É muito difícil mesmo. E assim, é um nível que a gente fala, né, é muito complicado. FTC ainda é muito difícil, mas não é tão difícil quanto a FRC. Né? Tanto que a gente pode considerar o tempo de preparo para as coisas. Né? O robô, vamos imaginar aqui, um robô de Lego. Eu tenho todas as peças prontas. Tenho que fazer o estúdio do meu robô, tenho que fazer a versão de CAD do meu robô de FLL? Tenho, mas você tem todas as peças prontas. Você não tem que planejar uma peça, construir uma peça do zero, saber qual material, fazer teste de material, e tudo mais. Você não tem que fazer isso na FLL. Na FTC, sim. A escala é menor, mas ainda tem que fazer. Na FRC ainda é maior, porque a dificuldade, eu tenho um tempo curtíssimo de prazo para construir um robô de escala industrial em 2 meses, né? Acredito que tem dificuldade sim e muda muito. Acredito que a FRC é a mais difícil, a FTC é muito difícil também, até porque a gente também tem que preocupar com as ações de auto-hit e por aí vai. E acho que é muito complicado sim, tem dificuldade entre as equipes first, a FRC para mim é mais difícil. E o nível das competições da FTC e FRC aqui no Brasil tem uma grande discrepância se você comparar aqui e lá fora, né? Você acredita que com o avançar dos anos as equipes estão evoluindo muito o nível? Muito, muito mesmo. A gente viu o ano passado, né? Na verdade, esse ano, né? 2024, a gente viu que. Vamos pensar aqui um pouco antes, né? Quando começou o torneio, a gente via muito robô aqui no Brasil. Eram robôs que usavam instrumentos, né? Peças muito simples. E se você tivesse feito talvez um robô, não sei o nome, mas um Kickbolt, né? Um robô padrão lá da Heavy, da GoBuilder, Kit se inicial. ele fizesse ele bem feito, ele faz um kit inicial muito bem. O kit inicial, se fizesse ele bem feito, você conseguia pontuar muito bem. Você conseguia chegar na final, se brincar. Hoje em dia, se você tiver um robô de kit inicial na competição, você consegue pontuar. Mas aí você tem que ver tempo de ciclagem, tempo de manutenção daquele robô, se ele consegue ser estável em todos os rounds. E aí nem sempre ele consegue. Aí que tá, pulo gato. Você tem que fazer um robô que seja rápido, um robô que seja melhor possível e consiga pontuar bem, né, o mais completo possível. E eu acredito que sim. No Brasil hoje, acredito que ano passado a gente já deu para sentir que a gente via que não tinha, aquele time é favorito. A gente viu que todos os robôs eles tinham potencial de ganhar e assim, podiam ganhar muito bem, né? De ter tinham robôs muito bons E mesmo, muita muito gente bem fala pensados, também muito que bem nas planejados. competições, Acho que principalmente isso da FTC e da FRC, você varia depende no muito ano e cada vez está melhor. da relativa da sorte, né? Você tem lá a sorte de cair numa aliança boa, de não dar nenhum problema com o robô, né? Igual a gente teve aí nesse último nacional, que muitos robôs estavam tendo problema no período alcão por conta da luz, então tem esse fator também. Eu acredito que teve um problema, assim, até voltando um pouco na pergunta anterior, a gente teve um avanço muito grande das equipes do Brasil. Tanto a gente vê assim, a gente teve as equipes, né, a Storm, né, no nome da Geartech, que participou do World Festival por 3 anos seguidos, eu acho, né? Foi. Fez assim, aí veio a Dirce, participou de um ano, e ano passado, se não me engano, a Amigos Droids. E a Amigos Droids, a Vedesh e a Tech Zeus. A Amigos Droids conseguiu pegar um segundo lugar Spire na divisional deles. E sim, a gente, poxa, isso era impensável há muito tempo atrás. E aí você falou em relação você perguntou também em relação a Quesito sorte, né? quesito sorte, né? Acho assim, tem um pouco, mas se você tiver um robô estável, completo, ele vai fazer pouca diferença. Você tem que fazer um pouco mais esforço, mas faz pouca diferença. Eu lembro que eu queria citar um robô da Jace da Winnie, ele era um robô que eu acho que era muito completo. Assim, foi um dos melhores robôs que a equipe fez. E ele é um robô que tinha uma ciclagem muito rápida. Por mais que ele talvez pegasse uma aliança muito difícil,
ele conseguia pontuar muito bem. Mas é claro que se você pegasse, por exemplo, como aconteceu com a gente foi Porto Fashion, foi todas as partidas que a gente ia contra, a gente tinha um time bom, era contra. Por exemplo, uma dessas partidas foi contra o Wolfpack. O Wolfpack, na nossa opinião, até hoje é um dos melhores times do mundo, de FTC do mundo. E a gente foi jogar contra o Wolfpack. A gente trabalhou uma estratégia para poder tentar parar os caras. O Botet já tinha sofrido com aquela estratégia e passou por cima do nosso robô, pontuou. E assim, foi 112 no período autônomo, sabe? E era pontuação marquista. A gente acredita que a questão sorte ela conta, mas você tem que ter um robô mais bem preparado. Porque eles também provavelmente pegaram equipes, talvez uma aliança que não fosse tão legal, e aí você tem que fazer a sua parte e a parte do outro. Então, é isso. E é algo que é muito interessante na FTC, que a gente, pelo menos aqui a gente da Storm, a gente leva. Se a gente conseguir fazer tudo bem feito, a gente não vai precisar depender de algo. Então, por exemplo, se a gente conseguir fazer, agora tem a nova temporada, tem a parte de depositar na amostras nas hastes lá, que é um pouco mais alto, e a parte de ficar nas hastes centrais da arena. Aí a gente tava pensando, a gente estava comentando, foi uma análise que a gente fez. Se a gente conseguir fazer bem as duas, a gente não vai precisar, por exemplo, se a gente der o azar de cair com uma aliança que só faz na haste, a gente fizer também só lá, aí as duas equipes vão se bananar lá, vai cada um atrapalhar a outra. Fechona, né? Aham. Então, isso é algo que a gente leva como pensamento, que não sei se vocês também pensam da mesma forma. Sim, acredito que sim. Essa questão do robô, o robô tendo uma facilidade maior de fazer praticamente tudo, é melhor, é um robô mais completo. Vamos imaginar que na Power Play, né? Power Play, vamos imaginar que dois robôs da mesma aliança caíssem e eles fossem aqueles robôs que pontuassem parado no stack. Tinha que pegar o cone, né? Pra quem talvez não tá lembrando, pegava o cone, e o robô tinha que pegar o cone, pegava e parava, colocava na haste alta. Se fossem dois robôs que dependessem de estar na mesma posição para poder pontuar bem, acabava o round. Porque se a outra equipe ia lá e começava a dominar o campo de jogo, ela ganhava muito mais pontos. Né? Ela podia pontuar só, a outra aliança podia pontuar só no baixo ou no médio. Né? E ela ganhava a partida. Porque aquele robô ia ficar pontuando só num ponto. Os dois robôs iam ficar dependendo de pontuar só num ponto. Então, um robô que faz mais passões, ele é realmente melhor, ele vai ter uma condição de jogo melhor, e se por acaso ele não for tão bem assim, se ele der azar, alguém pode picar ele para poder chamar ele para a aliança e jogar uma final e poder disputar uma final melhor. A respeito agora que a gente está em tempo de mudança na FTC, estão querendo transformar cada vez mais, a gente viu que eu vi uma semelhança com o manual da FRC, estão querendo transformar um pouco, para ficar um pouco mais parecido. Daqui, acho que 2027 vai ter a driver assim, da FRC e da FTC. Se a mesma driver, isso. Aí, no Essa informação, inclusive, foi exclusiva da live do Robô 24 Horas. Né? Sim. Saiu primeiro na live do Robô 24 Horas. Aí, questão da mudança de regras, o que você achou sobre ele? A gente contra o award, que tem mais a folha de submissão, o portfólio ser mais obrigatório, o que assim, a gente já sofreu muito com a folha do Control Award, porque no nosso primeiro ano a gente tinha uma divisão de trabalho. A equipe da Jersey primeiro ano foi 6 membros. 6 membros, sim, 6 membros numa equipe de FTC é muito pouca gente. E aí a gente dividiu o trabalho da seguinte forma: a gente botou cada pessoa para fazer uma coisa, cada um era responsável por uma coisa. Só que a gente não botou o sistema de cobrança. E aí um dos membros não fez a folha de conta. E a gente foi para a competição, naquele primeiro ano meu ainda, cadê a folha do conta? Tem que ter folha do conta dele? Não fiz. Cadê? Como você não fez a folha? Não fiz. Falei, cara, precisa da folha, imprime aí. Vamos dar um jeito. Não fizemos a folha do ponto. A gente foi, não submeteu a folha do ponto. E assim, pelo que a gente conversou, era aquilo lá que era um divisor de água, a gente poder ficar mais bem colocado. Talvez pegar um outro prêmio, e a gente não submeteu a folha do ponto. O robô da Disney ele foi muito mal mesmo, foi muito mal, mas com a folha do ponto a gente conseguia talvez melhorar. Acho que a regra ela melhorou muito a questão da submissão de prêmios, ela facilita muita coisa. Até mesmo um vídeo do Promote que, honestamente, eu falo assim, realmente
não fazia muito sentido, porque estava sempre todo ano era praticamente a mesma coisa, né? E assim, eu acho que a regra ela melhorou bastante, mas ainda acho que precisa da atualização para a questão da rádio. Porque a gente tem muito problema de conexão ainda, é uma questão que pega todo mundo já teve problema desde o começo, né? Desde os primórdios da FTC, alguém já deve ter algum problema com conexão de driver, né? E a gente sabe que isso é uma questão que impacta no resultado. Imagina, você trabalhou seu robô, fez o melhor, chegou lá, o robô desconectou. 6 meses de trabalho. 6 meses de trabalho, né? E até mesmo pode acontecer, eu não acho que ninguém faça isso na First, mas imagina que alguém tenta conectar e atrapalhar seu robô propositalmente. Então acho que isso precisa melhorar, é uma mudança que acho que ela vem para melhor. A questão dos breakers, eu não dei uma olhada ainda a fundo, realmente essa foi uma cara que eu não consegui aprofundar, não entendi muito bem ainda, mas de todo o restante, de ter apenas 2 robôs, e melhorar isso, já tenho falado com alguns times que favorece muito algumas alianças já desde o começo. Porque como você vai ter mais alianças, você já consegue já começar a pensar, olha, eu acho que aquela aliança combina mais com o robô, você não fica dependendo de uma terceira aliança. Então facilita melhor o casamento das equipes, né? E eu acho que aquilo é uma regra que vai melhorar Aproveitando que você bastante. estava falando um Tanto top, para né, regional, de Vai ser mais dificuldades que disputado passa, também, né? né? A gente acredita que bem mais aquela equipe que é boa, que sempre tem um bom resultado, nem sempre ela vai ganhar tudo, né? Ela vai conseguir ganhar tudo. Em algum momento ela vai decair e ter um resultado ruim para poder aprender com os nossos erros. A gente da Storm Tech não teve um desempenho muito legal na temporada Power Play, e foi uma coisa que serviu de lição para a gente falar, não, a gente errou nisso e vamos melhorar nisso, né? Então acaba que essa questão de mudanças é muito importante para as equipes entenderem, erramos nisso e na próxima temporada a gente pode acertar esse quesito que a gente errou. Exato, né? E assim, falando de alguém que é de fora, né? Na Pro Play vocês falaram que não foram tão bem, nessa Interstate vocês foram muito bem, né? Tipo assim, tiveram um resultado muito bom, melhor, comparado com o ano passado, e assim, estava até olhando, foi o melhor resultado de Goiás na arena, nos qualifiers, acho que nessas ficaram em 12º. 14º. 14º, foi o melhor resultado de Goiás nas classificatórias. Na arena. Então foi um robô que foi muito estável, foi um robô que foi muito bom. Eu lembro que a gente fez alguns rounds juntos, né? Sim. E fala assim, nossa, dava certo. Se a gente tivesse, talvez, tivesse pegado um Capitão Aliança, dá para fazer a aliança do Kiki, né? Da TV da aliança do Kiki. Que foi um aprendizado muito bom mesmo, né? E assim, toda temporada ela tem um aprendizado. Mesmo temporada vitoriosa, uma temporada que você não sai vitorioso, né? Vitorioso na prêmio, né? Uma coisa. Acredito que você pode aprender com tudo. Acontece quando a gente perde, né? Dói um pouco mais na gente, né? E a gente começa a internalizar aquilo lá para ver como que a gente pode melhorar, né? E eu acho que isso talvez pega para todo mundo. Já aconteceu, né, pra gente também, na temporada passada foi uma temporada que a gente fala, putz, a gente podia ter feito algo melhor, né? O que a gente podia ter feito melhor para poder ter conseguido aquela vaga, né? E acho que isso, toda temporada a gente consegue aprender. E é algo que é muito interessante, que a gente, é um dilema nosso, que a gente, por exemplo, a gente leva que a gente vai trabalhar 100% do tempo agora, porque a gente não quer ter essa sensação que, dava para eu ter feito isso e isso classificaria a gente. Então, isso é um sentimento que, pelo menos por minha parte, na Power Play eu senti essa parte, dava para eu ter feito um pouco mais, mas não quero sentir de novo, quero trabalhar, a gente sempre leva esse dilema de sempre trabalhar 100% do tempo, aproveitar 100% do tempo que a gente está aqui, e essa parte de passar muito tempo aqui nas escolas, você como técnico, acredito eu que você passa mais tempo na robótica, tipo, um período de competições ali, que na sua casa. Qual que é a sua relação com os seus membros das equipes ali? É como se fosse uma família mesmo, né? Passo mais tempo falando de robótica do que com outra coisa, né? Mesmo em casa, né? Minha esposa ela é técnica de robótica, né? Então ela é técnica de FNL. Então, tanto em casa quanto na robótica, a gente fala bastante sobre robótica, né? E eu acredito que, assim, mesmo que algum dia venha a, sei lá, sair dessa vida como técnico, a gente já está envolvido de alguma forma com a robótica, né? Vai estar envolvido com esse processo, porque é um processo muito bom. Faz bem pra gente, é competitivo por natureza, mas a gente faz bem a gente ver também o crescimento dos outros, né, com os colegas. E, assim, vejo que a robótica é um transformador de vidas, né? Transformou a minha vida, mudou minha vida de uma forma muito positiva, né? Tanto que minha esposa também é da robótica. E, assim, é uma questão que eu vejo que com os meus alunos a gente consegue ter uma relação positiva, você consegue ver o crescimento.
Acredito que se vocês mesmos olharem para vocês, né, do começo da temporada, antes de entrar para a equipe, vocês conseguem ver uma diferença muito grande, né? E eu também consigo olhar para mim e falar, cara, o Fernando que entrou em 2013, lá na robótica, que não sabia o que era Corvette, que falava Graças para fácil, e falava de qualquer jeito. Hoje é outra pessoa e assim, é diferente do que alguém começando na frente, né? E eu tenho um lema, né? Até com a equipe a gente usa muito isso, que o dia de hoje tem que ser muito melhor do que o dia de ontem. O meu dia de hoje ele tem que ser melhor que o dia que eu fiz ontem. E aí, se amanhã eu uso esse lema, o meu dia de amanhã vai ser melhor do que esse dia de hoje, e por assim diante, a gente vai trabalhando cada vez mais, melhorando como competidor, como melhorando como pessoa também. Eu acho que os meninos também têm muito isso, né, na cabeça. E assim, a robótica acaba que para uma pessoa que realmente entra nesse universo se apaixona, vai mudar a vida por completo. Eu falo pela experiência que eu já tive com a robótica, eu já estou um tempinho na robótica, já competi na FLL, na FTC. Falo que antes da robótica era uma pessoa totalmente diferente, eu era muito tímido, eu não conseguia falar. Se eu tivesse uma entrevista aqui, eu ia sair correndo aqui e ia falar, pô, o que que eu tô fazendo aqui? Então, robótica muda muito a vida de muita gente, né? É uma experiência incrível. Questão da E robótica. essa parte da tua pergunta, que é se você, por exemplo, se você não fosse técnico de robótica, você se veria em outro lugar hoje em dia? Você trabalharia com outra coisa? Como é que você se veria? Cara, eu não sei nem se te responder, porque assim, honestamente, a robótica não é uma coisa que eu sempre sonhei em ser na minha vida, não porque eu não gosto, mas porque eu nunca imaginei. Nunca imaginei. Se eu tivesse visto desde pequeno, olha, você tem possibilidade de ser técnico de robótica, você tem possibilidade de trabalhar com robótica, quando eu era pequeno eu teria sido competidor de robótica. Mas assim, eu não consigo me ver com outra coisa. Realmente a robótica foi um negócio que para mim mudou minha vida e eu nem sei se teria como eu fazer outra coisa. Em todo o seu período na robótica, né, aproveitando que a gente está falando sobre questão de experiência, qual foi o momento mais memorável para você durante a robótica? Olha, tem um que foi ano passado, a gente conseguiu, assim, tô na robótica ano passado, eu cravei 10 anos de robótica. Tô esse ano agora com 11, né? Com 11 anos de robótica, 11 anos de SED. E aí, ano passado, eu fiz 10 anos. E eu nunca tinha disputado um World Fest na minha vida. E eu sonhava muito participar do World Fest, sonhava muito mesmo de estar no World Fest. E eu lutava muito com aquela questão, porque tinha participadores dos internacionais, mas eu queria muito participar do World Fest porque é o World Fest, porque é a meca da robótica, é onde todo mundo faz aquilo, a nata da robótica, onde É a tem os meta melhores de todo mundo. times. E assim, eu queria muito ter participado do World Fest. Eu nunca tinha participado. E quando saiu a classificação para o World Fest com a Jersey, assim, foi um momento muito emocionante. Para mim foi um marco na minha vida, uma realização de uma meta de vida, né? Então aquele dia para mim foi um dia muito emocionante mesmo. E algo muito interessante que com vocês ganharam o prêmio, ganharam o Motivate lá, não ganharam? No Nacional, Não, no World Fest, é algo que é muito bom pro Brasil, porque traz reconhecimento pro Brasil que a gente não tá indo lá pra brincadeira, Não. sabe? Nossas equipes têm um alto nível, que cada vez a gente está melhorando cada vez mais. E é algo muito gratificante para as equipes brasileiras poderem ter uma equipe brasileira representando tão bem as equipes lá fora. Então, Naquele ano a gente participou com a Cavalo Vendado. A Cavalo Vendado tinha sido capitã da Aliança Vencedora, né? E a gente tinha sido Spy. E assim, eu lembro que a gente quase foi também capitão da Aliança Vencedora. A gente ia pra final e a gente não foi. Um detalhe engraçado, porque o nosso robô, como era aquela questão de empilhar cone, uma das partidas da semi, a gente foi jogar contra a Agrotec e a Cavalo. E aí o nosso robô parou no stack e aí a Agrotec foi pontuar. O cone azul bateu o botão de power, o botão de desligar, desligou o robô no meio da partida. Então, assim, a gente fala assim, caraca, ainda bem que a gente pegou o Spark, senão a gente talvez ficava remoendo essa vida toda de podia ter perdido a vaga daquele jeito. era só uma cava ali. Não é só a capinha, proteção.
Como você faz para poder incentivar, encorajar seus alunos nesse mundo da competição? Porque acaba que durante o processo alguns acabam um pouco desmotivados e não têm a motivação necessária. Primeiro, acho que a gente faz a definição do objetivo, né? Você tem que fazer a definição do que você quer como equipe. O nosso objetivo mesmo, da Just atualmente, é se classificar para o Nacional. Nosso objetivo padrão agora é classificar para o Nacional. E a partir daí a gente traça as metas que a gente tem que fazer. Então, eu sei que a gente tem que fazer um robô rápido, tem que fazer um robô bom, um robô estável, tem que fazer um object forte. Então, a partir dessas metas que a gente traçou, a gente consegue falar, olha, eu preciso fazer isso e fazer isso bem, fazer isso feliz da vida, que senão eu não vou fazer, não vai sair da forma que eu gostaria que saísse. E acho que, assim, se a equipe está conectada, né, e como a gente está conectada agora, a Jersey, ela consegue, a partir daí, daquele objetivo, se motivar. Aí fala assim, olha, eu sei que eu tenho que fazer, e cada um vai fazer, tentar trabalhar para conquistar seu objetivo. Para o E a pessoal que está aí de motivação, casa, que né, está é assistindo a gente, consequência, está né, querendo se do ingressar desafio nesse que é o mundo da nosso robótica, qual objetivo. que é o principal conselho que você tem para eles que estão querendo começar? Olha, acho que é importante, primeira coisa, né, se você entrar numa equipe, ou se já está numa equipe ou não, é se conhecer, ter um autoconhecimento. Eu tenho uma dificuldade muito grande de organização por conta do meu problema de TDAH. Um TDAH altíssimo e atrapalha a minha vida. E assim, essa é a minha dificuldade. Mas para a pessoa que está querendo entrar para a equipe de robótica, conhecer quais são os seus pontos fortes de melhoria. Se eu sou uma pessoa que sabe, talvez, ter uma velocidade de imaginar uma peça tridimensionalmente, toda a facilidade talvez no CAD. Sou uma pessoa que consegue lidar bem com matemática, talvez tenha facilidade para engenharia, e por aí vai. Então, se conhecer. Eu tenho esse perfil, só essa pessoa com esse perfil, eu consigo ingressar bem, talvez numa equipe de FTC, em tal área. Eu tenho uma velocidade muito grande de trabalhar com números, vai trabalhar com business. Né? Então, acho que é assim, a primeira coisa é se conhecer. Depois, se capacitar. Porque não existe ninguém que talvez saiba tudo. Né? Nem o ChatGPT sabe tudo. A gente usava nem o Google sabe tudo, mas o ChatGPT sabe tudo. E ele é. Então, se conhecer e se capacitar cada vez mais. E também entender que nem todo mundo é igual. Né? Então, assim, as equipes elas são diferentes, os membros são diferentes. E cada um talvez tenha uma dificuldade, uma questão que. Uma peculiaridade, isso mesmo, que vai dar. Talvez não é do mesmo jeito que você gosta. Uma criação diferente. Né? Então, você tem que aprender também a tolerar os seus colegas. Né? Você acredita que a equipe está se conectada é muito importante para chegar lá e trazer um resultado muito bom, porque a gente vê em muitos casos que a equipe tem uns alunos muito bons, o aluno particular tem um desempenho muito bom, só que a equipe, como se ela não tem uma conexão muito boa. Você acredita que isso é muito importante? Sim, até porque se você tem uma pessoa que está, às vezes, desconectada da equipe, ela não se vê naquele grupo, né, não se sente pertencente, tá desenquadrada, não se sente pertencente àquele grupo, ela vai tentar se enquadrar de alguma forma. E aí, se ela não consegue se enquadrar pelas ideias que ela dá, talvez por conta do grupo, ou por conta dela também, né? Ela vai tentar se enquadrar de outra coisa. Às vezes acontece uma pessoa que não está se sentindo confortável trazer questões da vida particular, da vida pessoal, num momento que às vezes aqui está concentrado. Então é muito comum, às vezes o pessoal está todo mundo concentrado, a pessoa quer se enquadrar, quer ser incluída, e ela traz coisas da vida alheia. Né? Então, assim, vamos imaginar, estou numa reunião, tá falando Prêmio. de prêmio, olha, a gente vai fazer isso, a pessoa traz uma ideia, aconteceu isso, uma fofoca, não sei o quê, que não faz sentido. Então, se a pessoa não está conectada, ela vai atrapalhar a equipe e acho que é muito importante estar bem conectado. É algo que a equipe tem que estar no mesmo ritmo, né? Isso. Se tiver tá com um ritmo um pouco desacelerado, querendo ou não, atrapalha um pouco o processo da equipe ser uma equipe em si. Porque, querendo ou não, se torna uma família, porque é muito tempo junto. Uhum. Então, Eu acredito que é um pouco mais sobre também em relação a pessoa se sentir incluída, né? Ela quer se sentir incluída. Porque a dificuldade, às vezes, de ritmo, né? Às vezes você está num ritmo um pouco mais lento, né? Não dá para todo mundo trabalhar no mesmo ritmo. E assim, sim, eu tive uma equipe que trabalhou muito bem. Acho que a equipe da Center Stage, ela, para mim, na minha opinião, ela foi a melhor equipe que eu já tive.
A jersey da temporada passada foi a melhor jersey de todos os tempos, na minha opinião, né? Da minha equipe que eu treinei, de todo mundo. Porque estava todo mundo muito bem conectado, estava todo mundo muito bem no mesmo ritmo, todo mundo se ajudando. Alguém caía, o outro ajudava, levantava, então era um ritmo muito bom de trabalho. Então, eu acho que foi uma questão de todo mundo se ajudando. E acaba também que o convívio influencia muito, né? Você tá lá uma pessoa que ela não tem uma experiência muito legal, não tem um rendimento muito legal, mas ela chega na equipe, todo mundo trabalha muito bem, acaba que o convívio vai influenciar essa pessoa, vai falar, não, vou trabalhar para chegar e ser melhor que ele, igual a ele. Acaba que isso influencia muito também, É né? quase como um trem, né? O trem é partiu, a pessoa tá para trás, ela tem que correr para poder pegar o trem de volta e se embarcar, porque senão ela fica para trás. E o contrário também, né? Pode acontecer de tiver uma pessoa muito boa, mas em geral o pessoal é um pouco mais devagar, acaba que essa pessoa que é mais pra frente vai ficar mais devagar, né? Fica mais devagar. Isso, meio influencia, né? Influencia, às vezes, negativamente. Então, é importante. Aí é o papel do técnico, né? Da gente, como técnico, perceber o ambiente, entender como é que tá, pra você talvez, olha, aquilo ali não tá legal, o ritmo não tá legal, pra gente poder entender e mandar pra ajudar de lá pra cima. Interessante. Mas agora a gente vai começar um joguinho, vou explicar como é que funciona mais ou menos. A gente vai falar de uma palavra, você tem que pensar na primeira coisa que pensar que vier na sua cabeça. É um joguinho, uma brincadeirinha, uma dinâmica bem legal. É uma temporada. Ah, é Power Play. Sem dúvida, Power Play. Agora temos uma equipe. Jersey. Um sonho seu. Aí é pessoal ou é particular? Na robótica. Na robótica, então é voltar a porte fecho. Um arrependimento aqui que você, tipo assim, algo que você não fez, você poderia ter feito, um arrependimento dentro da robótica. Acho que eu podia ter me preparado melhor no passado, né? Preparado melhor no passado. Então, E um momento seu. a divulgação do primeiro lugar do Nacional Prêmio Inspire, né? Bem, então sobre a questão do jogo a gente vai finalizando por aqui. E a gente tem mais algumas perguntinhas aqui para poder finalizar a entrevista. É, Ao longo das temporadas a equipe vai evoluindo muito, né? Então vocês tiveram uma evolução muito brusca da Overhooks, Não, foi da First Fire Race. Race. First Praise para Power Play, de chegar lá e chegar campeão nacional e ter um bom desempenho daquele. Qual que você acredita que seria essa fórmula mágica, digamos nós, para uma equipe que está ali num resultado muito ruim e chegar e ter um resultado muito bom? A gente buscou muito capacitação, né? Então, assim, eu acho que eu falei isso para várias pessoas, né? A gente não teria conseguido se não fosse uns mentores, né? Que saíram daqui. A gente era uma equipe iniciante, então o pessoal que era daqui, né? Da GearTech, da Team GearTech, do Canadá, da atual Stormtech, então o pessoal que saiu daqui ajudou muita gente. Então, assim, a gente teve. É importante falar isso, que esse sucesso da gente ele veio graças à cidade da Canaã. Então a gente teve muita ajuda, muita gente deu dica pra gente e teve membros que foram muito assertivos, né? Por exemplo, o japonês, né, o Daniel Tanabe, ele era fissurado em CAD. Então, assim, ele, não assim, de apaixonado só. Ele entendia o processo, ele sabia o que tinha que ser feito, ele pensava no robô. Tanto que o nosso robô da temporada, a gente fez, acho que 4 versões do robô da Power Play, e aí a gente fez um robô muito bom e tal, e ele chegou num ponto que ele falou assim, agora tá bom. Depois que ele falou, tá bom, participou do Mundial, que eu acho que foi um robô bom pro Mundial mesmo assim, a gente participou do Off-Season, no Off-Season ele ainda quis mudar. Ele melhorou o robô, fez 2 slides, ele e o Samuel, se não me engano, fizeram um robô ainda melhorar ainda mais. Então, tanto ele, quanto o Juan, quanto o Jean, todos os membros de GMC e o Samuel também, era um conjunto muito bom, né, que estava interligado e se cobrava muito. Então, via muito vídeo, ia atrás daquele conhecimento. E acaba com uma pessoa que, assim, ela tem um desempenho muito bom na robótica, ela acaba que ela fica fissurada, né, como você falou, pela robótica, né? Uma pessoa que lançou a temporada lá, fica o tempo inteiro só falando de robótica, chega à noite, o cara vai pesquisar robótica na casa dele, acaba que isso fica um ciclo contínuo, né? Então, na sua opinião, você acredita que é uma coisa necessária para a pessoa ter um desempenho legal, ela se tornar fissurada pela robótica? Assim, fazer parte da vida, né? Quando você tem, a gente fala isso muito da educação, que quando algo tem significado para a pessoa, ela gera aprendizado. Então, se a robótica gerou um significado para vocês, teve algum momento que
teve significância, aquilo vai gerar um aprendizado e a pessoa vai aprender com aquilo. Então, tudo faz parte também daquela questão do objetivo, né? Você tem um objetivo, você começa a pensar naquilo todo dia, aquilo fica martelando na sua cabeça. Você, cara, tem um objetivo, o que que eu vou fazer? Você começa a ver robótico em tudo, você vai ver um post, aquela junção de fio ali e tal, e começa a pensar naquilo lá e começa a fazer sentido. Então, acho que começar a pensar, respirar robótica para você atingir seu objetivo faz parte, é importante mesmo. A gente vai finalizando o nosso episódio por aqui. Antes de tudo, a gente queria agradecer a sua participação aqui. É uma honra para a gente ter um presidente ilustre como você da robótica, que tem um vasto conhecimento aí, uma grande preparação. Então, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado, Gerson, também, por estar aparecendo aqui. Fiquem ligados lá no nosso canal, que em breve a gente vai estar soltando novos episódios. Então é isso, a gente vai finalizando por aqui. E muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.